Olá, pessoal. Estamos aqui hoje em mais um episódio do Falando em Saúde, o podcast da Atlas Educacional. E hoje estamos em um formato um pouco diferente. Estou de frente com a minha amiga, colega de trabalho e também instrutora do ACLS, Maristela Traude. Iremos discutir, minha parceira de podcast também, né? Iremos discutir um pouco hoje sobre as atualizações do ACLS. Tudo bem, Maris? Tudo bem, Márcia? E aí, faz tempo que a gente não faz um episódio junto, Verdade, né? faz tempo que não fazemos um episódio juntas. Hoje estamos em um formato diferente aqui. Então, hoje a gente pensou em trazer um tema, né, atual que a gente teve, então foram as novas diretrizes da American Heart e a gente vai discutir um pouquinho a respeito desse assunto. Então, a gente trouxe vários slides para ir debatendo, discutindo a respeito de assuntos bem importantes para todo mundo. Só para esclarecer um pouco melhor, né? O ACLS é o curso, né, de suporte avançado de vida cardiovascular e atualmente, na verdade, assim, né, publicado dia 22 de outubro de 2025, a American Heart, a Associação Americana de Cardiologia, teve aí atualizações e publicaram, né, no dia 22, como eu já disse, atualizações a respeito das condutas no suporte avançado de vida cardíaco. E não só o cardíaco, né? O pediátrico e o suporte básico também. Pediátrico e básico em adultos, né? Isso. Aliás, suporte avançado de vida cardiológico em adultos, em pacientes pediátricos, neonatais, e o suporte básico de vida também. Isso. Sobre desengasgo e algumas outras coisas, não só cardiológico, né? E a gente trouxe aqui hoje, vai trazer um pouco hoje para vocês a discussão a respeito dessas atualizações. Então, aqui a gente tem, né, nosso coração, que é o tema, né? Então, a gente vai discutir muito um documento que é o destaque das diretrizes da American Heart. Não são todos os temas aprofundados, é um documento bem resumido, né? Depois a gente orienta todo mundo a ter mais conhecimento, procurar o site da American Heart, a ver nas plataformas, e entrar em contato com a gente da Atlas para poder discutir um pouco melhor o tema que a gente vai apresentar aqui. Então, como a Márcia disse, a gente começa falando assim, que esse destaque foram várias recomendações, né? Então, a gente teve muitas recomendações, porque isso é um consenso, né, de vários estudos feitos a nível mundial. Então, logo no começo do documento, ele fala que são 760 recomendações específicas, sendo várias de classe, né? Que tem alta confiabilidade, que pode ser utilizado, e vai até mesmo algumas, ele traz que são 21 evidências que podem causar danos. Então, eles deixam isso muito claro num documento muito mais específico. E nesse documento que a gente trouxe, que seria os destaques, o resumo dessas diretrizes, não mostra quais tipos de qual a recomendação a que classe pertence, né? Mas mesmo assim, é um documento muito importante que a gente vai esmiuçar um pouco aqui durante esse episódio, né? É isso aí, né, Márcia? É isso aí. Então, vamos começar. Então, a gente vai começar a falar a respeito da ética, né, que é um assunto bem importante, cada vez mais a American Heart está trazendo, né, essa parte da ética, da comunicação do profissional com a equipe, da hora né? Difícil, né? Comunicação do óbito, a discussão em equipe, quando a gente para, né, os esforços para ressuscitação cardiopulmonar, quando a gente deve atestar ou declarar o óbito, informar a família, né? Ou quando o profissional de saúde intervém a ponto da gente definir doação de órgãos ou não. Essas são algumas questões éticas que a American Heart aborda e trouxe aí alguns destaques nesse documento aí de 2025. Então, eles falam que são métricas difíceis, né, de se medir, porque são dados que a gente precisaria colher ali na hora da emergência, na hora da parada cardiorrespiratória, o que é um pouco difícil, né? Traz aí o episódio em si, né? O acontecimento em si já traz uma dificuldade imensa em conseguir medir isso, né? Mas eles tentam medir e traz pra gente, principalmente reforçando aí nesse documento agora de 2025, essa questão, que é uma definição de equipe, né? Quando deve parar os esforços na ressuscitação cardiopulmonar.
Então, tanto por questões psicológicas, familiares, por questões psicológicas dos profissionais que estão ali, não é uma definição, uma conduta necessariamente do médico, ou necessariamente do enfermeiro responsável do plantão, ou de um diretor da unidade, né, no caso. O ideal é que a unidade tenha, sim, alguns fluxogramas que indiquem situações que devem separar os esforços ou não, mas que são consenso da equipe, juntamente, se possível, com a família. Eles trazem também algumas coisas a respeito dos cuidados paliativos, quando a gente deve paliativar um paciente, né? A gente fala assim, deixar esse paciente com cuidados especiais de fim de vida, né? Eles também trazem a mesma abordagem, entre aspas, que é uma decisão de equipe, mas assim, que o ideal seria que a pessoa em si deixasse uma documentação tanto para parar os esforços de ressuscitação, como para paliativação em algum caso de comorbidade grave, que o próprio paciente deixasse alguma documentação, porém a gente sabe que é um documento americano, aqui no Brasil não é uma coisa de prática nossa, né? Não é uma prática comum deixar se documentado isso. Então, que é uma discussão de equipe, tanto a questão da doação de órgãos, como a questão de parar os esforços ali na RCP, da paliativação do paciente, é uma discussão tanto da equipe quanto do familiar ou do responsável legal do paciente. Porque muitas vezes chega um paciente lá numa urgência e naquele momento, né, o familiar não está presente e o paciente está inconsciente, ele não está respondendo por ele, né? Então, a equipe faz o máximo que pode naquele momento, né? E aí, só que ter a conversa com o familiar, eles estarem presentes naquele momento, né? Então, alguém da equipe conversar com o familiar para saber qual que era a vontade do próprio paciente. Muitas vezes a família tem que responder naquele momento pelo familiar. Mas, em várias questões, até assim, eu até brinco com a minha filha, né? Eu falo assim, olha, se acontecer tal coisa, eu não quero que me ressuscite, né? Então, ela já está ciente do que tem que ser feito. Então, acho que isso cada vez mais é mostrado a importância dessa comunicação, né, da equipe. E aqui nessa parte da ética também tem uma questão que eu acho que é bem importante. Só para concluir essa parte, né, eles trazem que o ideal é que cada instituição tem o seu protocolo em determinada situação, X conduta, né, mas é o que a gente já comentou, a Mari comentou, o certo seria a pessoa, né, que pode vir a ser vítima de uma parada cardiorrespiratória, né? Todos nós seremos um dia, mas numa hora que não queríamos na vida, enfim, né? São outros assuntos que a gente não consegue abordar aqui, mas outras questões, né? Mas que o ideal é que tivesse isso documentado, mas como a gente não tem uma política de difusão disso no Brasil, o ideal, né, seria que as instituições trouxessem protocolos específicos, mas, quando não disponíveis, uma discussão em equipe com o familiar do paciente. E aí fala também a respeito eles falam assim, pela saúde e ressuscitação mais equitativas, né? Porque a gente sabe que o mundo é muito amplo, né? Então, assim, o que um local tem de material disponível para atendimento, a gente sabe que não tem no outro, né? Tanto que a gente até fala bastante a respeito disso, né? Que o curso americano, a gente cobra várias questões referentes, porque tá ali no protocolo de checklist do instrutor, né? Mas a gente traz para a nossa realidade. Então, vários instrumentos que a gente comenta, né? A gente fala que está lá no protocolo, mas a gente traz para a realidade do Brasil e eles falam que isso tem que ser cada vez mais equitativo, que o bom seria que todo mundo pudesse ter, né? Um capnógrafo para utilizar, uma circulação extracorpórea, né? Mas infelizmente não é a nossa realidade, né? Porque eles levantam também a questão da dificuldade das métricas, né? Porque é totalmente diferente de um lugar para outro, né? Dentro do Brasil mesmo, a gente sabe que as realidades de um estado para o outro, enfim, né, são diferentes. Eles trazem isso até também como uma dificuldade, a falta de materiais disponíveis de acordo com a American Heart em todos os locais, né, de saúde, uma dificuldade também em estar medindo isso, né? Sim, porque vai até da equipe, né? A gente não tem uma equipe grande que possa cada um estar dentro de uma função, né? Então, a gente tem que, no dia a dia da prática, no curso não, né? Porque no curso a gente faz conforme é protocolado, né? Mas se a gente trouxer isso para a realidade,
muitos locais não tem mesmo uma equipe no suporte avançado, a gente vai ter 3 profissionais, A né? gente costuma falar para os alunos, né, Mária? O suporte básico são 2 profissionais, o suporte avançado, 3. A gente até dá aula no suporte básico com 2 profissionais, mas no suporte avançado, como a Mari disse, normalmente a gente tá com uma equipe completa de alunos, são 8 alunos, né, no máximo, por instrutor, e a gente consegue dar ali função para cada aluno, mas na prática a gente é 3 profissionais, né, o médico, o enfermeiro e o condutor. Isso quando tiver... Agora, se tiver a básica junto, fica melhor, né? Porque já fica com 5, Já né? fica Mas com 5. não é sempre que isso acontece, né? Bom, então, para dar continuidade aqui no documento, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos sistemas de tratamento e uma mudança que, olha, para mim, foi muito boa. Boa. Foi A uma cadeia única. de sobrevivência única, né? Que a gente tinha que discutir com o pessoal a cadeia pro adulto intra-hospitalar, extra-hospitalar, da pediatria intra-hospitalar, extra-hospitalar, agora sabendo que é uma cadeia única e pensando, né, que basicamente os elos, eles são muito, muito um complementando o outro, né? Mesmo quando eram as cadeias separadas. Então, a gente teve, vou deixar até a cadeia aqui, na tela, para a gente poder ter, né? Então, uma cadeia única, onde a gente tem, primeiro, o reconhecimento, ativação de emergência. Então, você reconhecer que o paciente está em parada cardiorrespiratória e fazer essa ativação o quanto antes, né? Aí, iniciar uma RCP de alta qualidade, que é o que a gente fala. Então, fazer com que as técnicas, né, do atendimento, a compressão, a ventilação, a troca das pessoas enquanto estiver na compressão, checar se o paciente tem pulso e respiração no momento adequado, né, para minimizar as interrupções das compressões, o quanto menos para a gente ter um aumento da fração de compressão torácica, né, que são todos o que seria, né, considerado uma RCP de alta qualidade. Logo em seguida, chegando o desfibrilador. Então, ou o desfibrilador manual, ou o aparelho manual, né, para fazer a leitura, ou o DEA, para a gente poder identificar, se for um ritmo chocável, chocar o quanto antes, para poder reverter logo aquela parada cardiorrespiratória em ritmo chocável, né? E aí entra a ressuscitação avançada. Daqui para frente, então, suporte avançado, ou tanto pediátrico quanto cardiológico, e fazer o uso das medicações corretas, nos tempos corretos, saber intercalar, né, em que momento chocar, em que momento desfibrilar, no caso, né, em que momento, qual medicação fazer, e o paciente tendo o retorno da circulação, fazer os cuidados pós-parada. E finalizando com a recuperação e a sobrevivência, porque a recuperação era um elo que entrou já na última atualização de 2020, mas agora nessa de 2025, tendo a recuperação e a sobrevivência, que é o que eu falo, né? Se a gente não fizer, se os elos não se unirem e não tiver um atendimento muito bem feito desde lá do começo, o que vai ser daquele pai de família, né, que mantinha a família, que era o mantenedor da casa, até mesmo do governo, né, que vai ter que disponibilizar recursos para poder fazer com que um paciente que fique acamado tenha o mínimo de suporte necessário, né? Então, esse elo de recuperação e sobrevivência é muito importante, né? O que a American Heart traz, né, Mari, é que a importância dos cuidados pós-parada são tão importantes quanto reconhecer os sinais de deterioração, né? Saber evitar uma parada para os profissionais de saúde aí que estão nos ouvindo. E tão importante também quanto saber a RCP é importante os cuidados pós-parada. Porque esse paciente, se você não souber os cuidados pós-parada, ele vai vir a parar novamente em alguns minutos. Desculpa. Essa questão da recuperação e sobrevivência foi o que você falou. Se a gente faz os cuidados pós-parada, mas depois a gente não mantém isso nas próximas horas, é uma pessoa que vai ter uma sobrevida, digamos, sem qualidade, né? Vai onerar tanto para a família, que é uma pessoa que, além de ser o amor da vida de alguém, a gente não quer ver quem a gente ama sofrendo, ali com sequelas, né, decorrentes de uma parada cardiorrespiratória. Onera gastos, é um pai, um mantenedor de família, onera para o governo. Então, a Associação Americana de Cardiologia, eles enfatizam muito isso, né? Manter os cuidados pós o retorno da circulação espontânea para a melhora da sobrevida daquele indivíduo, né? Daquela vítima de parada. Cada elo, né? Um não é superior ao outro, né? Todos são importantes, né? A gente vai trazer isso um pouco mais esmiuçado aí no decorrer dessa discussão. Então, aí, referente aos sistemas de tratamento, então eles abordam, né? Então, tem essa mudança, uma cadeia sobrevivência única. Eles falam muito, né, a respeito do uso da naloxona, porque lá a gente sabe que é um caso de saúde pública, né? Os pacientes,
eles apresentarem uma parada respiratória devido ao uso abusivo, né, fugiu o termo. De opioides. De opioides, obrigada. Que é uma das causas, 5H e 5Ts, lembrando para os profissionais de saúde, T, toxinas. E lá nos Estados Unidos, assim, quem trabalha na área sabe que aqui no Brasil a gente também tem um problema de pacientes, né, de abuso de opioides. É um tipo de dependência química, né? Não é porque é remédio que não é droga, é droga. Uhum. É um tipo de dependência química. A gente sabe aqui, quem trabalha com pronto atendimento, principalmente, sabe quanto tem busca, às vezes, de consulta no PA por querer mesmo. Assim, a gente sabe que as pessoas têm dor, a gente não está subjetivando a dor de ninguém, mas a gente, como profissional de saúde, também reconhece quando aquilo se torna mais um problema de saúde pública do que a dor em si do paciente, né? O abuso do opioide acaba se tornando mais maléfico do que a dor, digamos assim, né? Deixa de fazer benefício para o paciente. Deixa de fazer benefício. E nos Estados Unidos, a venda é deliberada, né? Ao contrário daqui no Brasil, que tem que ser uma venda prescrita. Em alguns casos, dependendo da droga, tem até que ter um relatório junto, né? No caso da morfina, se eu não me engano, tem até um relatório junto, a oxicodona, né? Oxicodona. É proibido aqui no Brasil, nos Estados Unidos não é proibido, então lá é um problema de saúde pública mesmo, assim, já deflagrado o uso excessivo de opioide. E aí lá agora é liberado para os paramédicos fazer naloxona, você ia comentar. Então eles falam assim, já era uma prática, né, eles falam bastante do acesso ao público, né, então agora eles colocam então das iniciativas para poder melhorar esse atendimento, para as pessoas poderem ter acesso mais fácil à naloxona para poder fazer uso no caso de uma parada respiratória, que vai desencadear uma parada cardiorrespiratória logo em seguida, se não for resolvido logo essa questão, né? Então, esse acesso público à naloxona que traz agora nesse documento, né? Nós temos um exemplo aí nas séries médicas, né? O Dr. House é um médico, ele é viciado em oxicodona e faz uso abusivo da oxicodona. Você vê na série, não sei se você já assistiu. Não, é pior que assim, eu não assisto essa série. O House, ele é um médico multifunção, né? Ele é desde do triador do hospital até o radiologista que vai ler o exame do paciente, que vai colher os exames laboratoriais. Ele teve um acidente automobilístico, um trauma na perna, uma fratura na perna. Se eu não me engano, ele tem uma perna, acho que é mecânica, ele tem dor fantasma e ele é viciado em oxicodona, assim, né? Não sei se é a palavra correta que poderíamos usar aqui, mas ele tem abuso de oxicodona. A gente vê que para estar divulgando numa série, né? Um médico usando, que é uma coisa comum, digamos assim, lá, né? Então. Eles falam, então, dando continuidade aqui, né? A iniciativa da comunidade para melhorar a resposta, então capacitar cada vez mais as pessoas para poder fazer esse atendimento, identificar, fazer com que a cadeia mesmo, né, de sobrevivência funcione. Então, você tem que capacitar a população, que fica lá, que vai se deparar com aquele paciente que tem uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, que a gente sabe que a maioria das causas extra-hospitalares são por ritmos chocáveis, precisa um paciente, agudo, né? Não é aquele caso de um paciente que está internado, que ele vai deteriorando. Então, é uma parada abrupta e a pessoa tem que estar capacitada para aquele momento, né? Reconhecer, ativar o sistema de emergência e iniciar o atendimento de parada cardiorrespiratória. Então, vamos puxar um gancho aí, lembrando que a Atlas tem o curso de primeiros socorros. Muito bem. Que pode ser feito por qualquer pessoa leiga. E aí, nesse curso, a gente ensina, né, a gente capacita a pessoa a reconhecer se, em casos de parada cardiorrespiratória, não somente isso, né, mas em algumas outras questões, como convulsão, engasgo, qual aquele primeiro socorro que a pessoa deve fazer, né? Então, é uma capacitação pro leigo, para ele saber como
e quando acionar o sistema de emergência correto, e principalmente dar aquele primeiro suporte, né? Fazer os primeiros socorros para aquela pessoa que está necessitada daquele atendimento, até chegar o suporte básico, ou avançado, ou então até assim, a pessoa saber que naquele momento ela tem condição de poder levar a pessoa a um atendimento médico, ou numa UPA, ou no hospital que for, né? Aí eles falam do debriefing clínico, que é muito importante. Então, eu acho que assim, é o que a gente sempre fala, né? Aconteceu uma situação, aconteceu uma parada, aconteceu um atendimento de urgência, finalizou aquele atendimento, ter aquele bate-papo rapidinho entre as pessoas para poder fazer com que encontre possíveis situações para ter as melhorias, né? Não vou dizer erros, eu vou dizer que a gente sempre pode melhorar um cenário. Então, falar, conversar, a equipe saber conversar entre si, né? Pensando sempre na melhoria para o desfecho para o paciente, né? A composição da equipe de atendimento, né? Então, saber que uma equipe, quanto mais completa, melhor, né? Então, isso tem algumas questões que são muito claras, né? Nem precisaria ter isso escrito num documento, né? Mas é bom porque pelo menos assim fala que tá ali escrito, a pessoa saber que isso é importante, né? Então, a composição das equipes intra-hospitalares. Então, primeiro fala do atendimento, né? Então, a composição da equipe de atendimento da parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, e depois da equipe intra-hospitalar de resposta rápida. Então, se num hospital a gente sabe que pode acontecer, né? O paciente está internado e pode acontecer a parada, ter uma equipe capacitada. Então, uma equipe própria para fazer aquele atendimento. Que a American Heart sempre trouxe, né? Os chamados times de resposta rápida. Isso, o código azul, né? A gente sabe que aqui não é uma realidade muito comum. Já até cheguei a atuar em algumas equipes de resposta rápida, em alguns hospitais aqui no município que tem times de resposta rápida, mas não é muito comum. A gente tenta implementar, mas como as equipes de emergência são reduzidas, não é uma coisa que a gente consegue firmar. E a American Heart traz a importância, né, de ter, sim, nos hospitais, tanto nos hospitais como nos extra-hospitalar, um time de resposta rápida específico, né, que tenha treinamento em RCP de alta qualidade, né, para atender casos de parada cardiorrespiratória. Isso mesmo. Uma coisa importante que a American Heart traz agora também é a ressuscitação no local. Eu falo isso porque, como uma pessoa assim, atuante, né, na PH, já atuei bastante tempo aí na PH, no pré-hospitalar, na ambulância. Então, assim, eles falam, na American Heart reforça, né, que o ideal é que seja feito os esforços de RCP no local. Eles até destacam no documento que, em alguns casos, eles não mencionam, né, como a Mari já disse no começo, é um resumo, a gente não tem o documento completo, aí depois a gente deixa para vocês aí o link, ou entra em contato lá na Atlas para ter acesso ao link ao documento completo, mas para resumir aqui, eles trazem no destaque do resumo do documento que o ideal é que os esforços de ressuscitação cardiopulmonar no extra-hospitalar seja realizado no local da ocorrência, no local do QRU, para quem trabalha aí com a PH e conhece a linguagem do Q, em alguns casos muito específicos, transportar o paciente em PCR. Porém, sabe-se que diminui a eficácia da RCP durante um transporte, né, dentro da ambulância. Até porque a gente não tem nem espaço suficiente ali para estar atuando adequadamente conforme a American Heart pede. E a gente sabe que se existe, né, os protocolos da American Heart, eu falo muito isso, é porque existem essas métricas que falam que resolve e salvam-se mais vidas. Então, reforçando e concluindo, principalmente para quem trabalha no extra, né, no APH aí que está assistindo a gente, RCP na cena, se possível na cena. Alguns casos muito específicos, transportar o paciente em PCR e realizar a RCP dentro da viatura. Mas o ideal é que seja feito na cena até o retorno da circulação espontânea ou, infelizmente, o paciente evoluir a óbito. Até por questões éticas de comunicação às famílias, etc., a American Heart traz que deve ser realizado na cena a ressuscitação, é isso, né? Então o profissional também tem que estar capacitado para saber como realizar essa comunicação,
né? Então, é o que muitas vezes a gente fala, né? A comunicação das más notícias, né? Então, o profissional está preparado e saber... se você ficou ali no local fazendo atendimento, o familiar tá vendo, né, que tudo foi tentado e explicar e falar, né, que infelizmente não teve sucesso, né, e o paciente foi a óbito e saber comunicar isso, né. A gente sabe que muitas vezes em determinados locais não vai ter, talvez, assim, não é que não vai ter, talvez, não vai ter um suporte adequado somente ali, né, mas fazer uma RCP de alta qualidade, o tempo que você vai perder em deslocamento, colocar o paciente na ambulância, você vai parar de fazer as compressões, ou andar com o veículo, né, transportar aquele paciente, estar andando com o profissional, fazendo um atendimento, coloca muito em risco. Então, você pode, além de ter uma vítima em parada, você pode ter mais, né? Então, fazer o atendimento com segurança, sabendo fazer a RCP com alta qualidade para depois, aí sim, transportar o paciente para fazer os cuidados pós-parada mais detalhadamente, né, no hospital, assim que necessário. Né? Lembrar, né, que antes de tudo isso vem a segurança da cena, segurança da equipe. A gente já comentou a respeito da doação de órgãos. A gente estava conversando sobre os sistemas de tratamento com RCP extracorpórea. Mas é uma realidade, assim, muito... fora da nossa realidade completamente. Da realidade, mas o que eles falam bastante, né, é que, se possível, tem alguns, sim. Acho que como o último documento de 2020 falava a respeito, né, do uso da extracorpórea, determinados locais acabavam, que tinham que poderiam fazer uso dessa tecnologia, acabavam fazendo até em demasia. Então, avaliar se o paciente realmente vai ter necessidade de fazer um tratamento da RCP extracorpórea, porque muitas vezes, dependendo da parada cardiorrespiratória, a efetividade de um bom atendimento, uma RCP de alta qualidade, já é o suficiente, né? Então, avaliar se o paciente tem necessidade mesmo dessa RCP extracorpórea ou não. Aqui no Brasil, são poucos os centros, poucos os hospitais que têm essa realidade, tem a circulação extracorpórea mesmo para cirurgias cardíacas, né? Não é usado para RCP, né? A não ser, acho que em ambiente cirúrgico, né? Em ambiente que o paciente possa vir ter uma PCR durante uma cirurgia cardíaca e já está na máquina de circulação extracorpórea. Isso. Aí, referente à doação de órgãos, né? Então, eles até priorizam, falando, né, para a pessoa ter aquele comprometimento, né? Então, a pessoa ser doadora de órgãos, cada vez mais está sendo muito mais difundido, muito mais disseminado. Então, as pessoas hoje em dia sabem da importância, né, de ser doadora de órgãos, de qualquer tipo de órgãos. Então, fazer... E eles falam, assim, no documento também, pedindo para os hospitais terem documentos protocolados, saberem fazer o protocolo lá para na hora que o paciente chegar e for um caso que vai ser todo avaliado pela equipe correta, né, para ele poder ser encaminhado o quanto antes, pensando que o paciente pode vir a parar a qualquer momento, né, tem que ser mantido essa vida até que seja feita a retirada dos órgãos para poder fazer a doação, né. A gente já estava... Trazemos um pouco a respeito da doação de órgãos quando a gente estava comentando de ética, e para deixar aí para a população, né? Então, o ideal é você deixar documentados a sua intenção de doar órgãos ou não, e aí, a priori, depois, se houver um evento em que você possa vir a ser doador de órgãos, o ideal é que as instituições tenham protocolos e fluxogramas definindo isso, e ser um consenso de equipe, aí sim tem as avaliações neurológicas e define se aquela pessoa é candidata a doar órgãos ou não. Isso. E aí a melhoria, né, da RCP, a melhoria da reabilitação pós-parada, então fechar, né, o sistema de tratamento, fazer o acompanhamento do paciente, né, então o paciente teve uma parada, muitas vezes vai até muito assim, o próprio paciente, né, ele tem os problemas psicológicos também, então isso também ser abordado, né, então não só do paciente em si, mas também do familiar. Então aquele familiar, aquela mulher que teve o esposo, que teve uma parada cardiorrespiratória, né, vai ficar com aquele assim, de repente pode ter uma nova, né, então ela vai ficar, o psicológico fica muito abalado. Então fazer tanto tratamento
motor do paciente, que tenha ficado com algum tipo de sequela, quanto a parte psicológica da pessoa não também, só do paciente, né? como da família. Eles como trazem isso também. no documento, né? A gente normalmente tende a preocupar com a pessoa, né? Com a pessoa que está comórbida, com a pessoa que está sendo assistida pela gente, que evoluiu para uma parada e teve o retorno da circulação. E que vai ter, a pessoa vai ter as sequelas, né? Se sim ou não, mas pode vir a ter sequelas dessa parada. E a gente geralmente foca na pessoa, né? No paciente. Lembrar que tem familiar que, às vezes, como você disse no começo, até depende financeiramente de uma renda que aquela pessoa previamente tinha. Então, eles trazem muito essa questão psicológica da família como um todo, né? Então, aí foi a respeito, né, dos sistemas de tratamento. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o suporte de vida na parte neonatal. Então, eles trazem algumas atualizações, né? Lembrando que aqui no Brasil, assim, a American Heart, ela tem, né? Ela tem esse respaldo, né? Mas, principalmente, a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que aborda muito essa parte da neonatologia, mas a American Heart traz aqui algumas diretrizes importantes, fala a respeito do manejo do cordão umbilical. Então eles falam que se para o corte do cordão umbilical não ser logo assim que a criança que é realizado, né, o parto. Então, se caso a criança tenha ela não esteja com instabilidade, nem a mãe, e puder aguardar uns 60 segundos, eles até colocam 60 segundos, vai ser benéfico para ambas as partes, né? Então, aguardar, saber manejar esse cordão umbilical, também saber que pode ser que em algumas situações possa ser feito a ordenha do cordão umbilical também, de modo correto, desde que o cordão esteja intacto, que não ofereça risco para nenhuma das partes. E aí eles trazem eu até coloquei aqui, tem o algoritmo, né, da ressuscitação neonatal, então como fazer. Então teve primeiro a cadeia, né, então primeiro a cadeia do suporte neonatal, que vai desde do pré-natal, de atendimento até na parte da recuperação da família, né? Na hora que recebe, que já teve alta, a criança com a mãe teve a alta da maternidade. Então, é a cadeia da vida neonatal. Aí, eles têm um algoritmo, então, de ressuscitação neonatal. Então, aconselhamento, tem o parto, aí tem o manejo do cordão umbilical, tem que saber se é uma gestação a termo ou não, qual o tônus da criança, se está respirando ou não. Então, vai todo um algoritmo pensando nessa parte, né? E o algoritmo é bem detalhadinho, né? Então, como todos os algoritmos da American Heart. E eles colocam até a tabelinha ali para lembrar a saturação. Então, eles falam, né, o quanto antes colocar o aparelho, né, o pulso oxímetro na criança, para já ir avaliando isso desde o começo. E a gente saber que a criança, ela acabou de nascer, o tempo de enchimento, né, a perfusão periférica da criança ainda vai estar meio debilitado, né, por conta de toda a estrutura, todo o esforço, tudo a parte circulatória, da circulação ali... Da circulação pulmonar, tudo, né? Lembrar que era uma pessoa que era dependente de uma circulação materna e acaba entrando em contato, né? E sendo abruptamente aí exposta ao meio externo, deixou de depender da circulação materna e sofre esforços durante o trabalho de parto. Então, ela nasce cianótica, às vezes taquicárdica. Lembrar que a maior causa de parada em neonato, em recém-nascido, é a hipóxia. Então, no neonato, a prioridade é a ventilação. Sim, isso, sim. Certo, né? Mas se ela estrutura de pausa, eu não sou. Continua falando a respeito, né, da ventilação por pressão positiva, sempre que necessário. Mas aí, só para falar ali que nessa tabelinha eles mostram, né, a respeito do valor da saturação, né? Isso, então que nem nos 2 primeiros minutos, a criança não vai estar saturando 100% lá no aparelho, né? Então, pra gente esperar, para poder fazer todos os cuidados, fazer o manejo do cordão, ventilar, caso seja necessário, aspiração. Aí eles falam até referente à frequência cardíaca, né? Então, se o RN tiver uma frequência cardíaca abaixo de 100, para ser iniciado o uso, né, da ventilação, depois, caso contrário, então, utilizar, se for necessário mesmo, realizar o início do atendimento de parada cardiorrespiratória, né? Mas aqui, lembrando, então, a neonatologia, nos cursos do PAUS não aborda
A neonatologia, a gente sempre fala a respeito do atendimento infantil, né, do atendimento pediátrico, mas aqui a American Heart traz essa questão. E aqui eles estão, para finalizar, o manejo do cordão umbilical, a ventilação por pressão positiva contínua, né, no caso, tanto por AMBU quanto por via aérea avançada, caso seja necessário. O uso do oxigênio, se for também necessário. E realizar as compressões torácicas para fazer... Aqui saiu um errinho. Teve algum errinho aí só pra deixar na nossa digitação. Isso, a gente está fazendo uma espécie de discussão aqui, uma aula, isso fica no nosso canal no YouTube, no canal da Atlas, mas quem quiser printar, enfim, né, gravar aí, fica à vontade. E aí teve um errinho de digitação aqui, mas é melhoria na reabilitação no pós-parada, assim como nos adultos, a gente já trouxe essa discussão. Isso, muito bem. Então, essa parte da neonatologia, né? Agora a gente vai falar do suporte básico de vida na pediatria e um pouquinho também na parte do adulto, né? A gente teve algumas alterações também. Né, na questão do engasgo. Do engasgo. Então, os componentes da RCP de alta qualidade, a sequência da ressuscitação por conta da cadeia de sobrevivência, né? E a respeito da obstrução da via aérea por corpo estranho. Os componentes da RCP, que a mudança maior que teve nesse momento, foi o modo de fazer a compressão torácica. Então, se a gente for levar em consideração que na criança, e a American Heart considera que criança acima de 1 ano de idade até o início dos sinais de puberdade. Então, abaixo de 1 ano, saiu da maternidade, a American Heart já inicia o atendimento caso seja necessário. Então, o atendimento neonatal para a criança que está lá na sala de parto, saiu da sala de parto, foi para a pediatria, aí a American Heart já começa a abordar. A gente leva em consideração algumas questões, peso, né, se a criança nasceu a termo, tudo. Mas, pensando que uma criança, ela seria, então, um bebê vai até 1 ano e a partir de 1 ano a American Heart considera como criança. Aí, então, na pediatria, a RCP, no bebê, a gente já não faz mais o uso da técnica dos 2 dedos, né? Então, quando a gente faz a compressão, poderia ter trazido um bebezinho para mostrar, mas tudo bem, a gente não trouxe. Então, aquela técnica que foi muito utilizada até o ano passado, né? Até esse ano, se for ver, né? Até esse ano, que são os 2 dedos, ou então os 2 polegares. Então, a técnica dos 2 dedos foi abolida, não faz mais, a gente não orienta mais a fazer o uso, por conta de dificuldade, por conta de que o profissional era muito difícil de atingir a profundidade correta, né? E lembrando que um bebê, que para American Heart se considera até 1 ano de idade, ainda falo assim, meu sobrinho começou a andar com 7 para 8 meses. Fazer uma compressão desse jeito é muito difícil. Então, eles agora eles orientam a usar o calcanhar, né, da mão, né? Então, a parte hipotenar, fazer a compressão com uma mão também, ou com os 2 polegares, ou com uma mão. Mas a técnica de compressão, 30 compressões, para 2 ventilações, caso seja feita a ventilação, estando em um socorrista, ou então 15 compressões para 2 ventilações, se tiver mais do que um socorrista. Então, isso também não teve mudança. Então, a sequência da ressuscitação continua a mesma, né? Então, o protocolo de suporte básico continua igual, segurança da cena, avaliar a responsividade, chamar por ajuda de modo adequado, ver se tem pulso, se respira ao mesmo tempo, em 10 segundos no máximo, e caso não tenha pulso, não respire, iniciar um atendimento de parada cardiorrespiratória. No atendimento da criança, estando o socorrista sozinho, 30 compressões, 2 ventilações. E a cada 2 minutos parar para poder observar se o paciente tem pulso ou se respira. Agora, se eu tiver com mais do que um socorrista, então estando em 2 pessoas, a gente já pode fazer 15 compressões e 2 ventilações. E sempre lembrar de fazer a troca do compressor a cada 2 minutos, né? Pensando na qualidade da RCP. E uma mudança que a gente teve também na obstrução da via aérea por corpo estranho, eu trouxe até aqui um algoritmo depois para a gente poder abordar, mas a questão fala muito referente ao modo de fazer, se você vai fazer a abordagem, se a pessoa está consciente ou está inconsciente. Se ela está consciente, você vai utilizar a técnica de 5 golpes dorsais e 5 compressões
torácicas no bebê. Agora, se for uma criança, você faz 5 golpes dorsais e 5 compressões abdominais. Lembrando que bebê a gente nunca vai fazer compressão abdominal, pelo risco de trauma hepático, de problemas das estruturas do abdômen do bebê, né? Então, no bebê vai ser sim, sempre 5 golpes dorsais e 5 compressões torácicas. O paciente, o bebezinho, estando consciente. Agora, se ele ficou inconsciente, se ele ficou responsivo e irresponsivo, a gente coloca numa superfície rígida e começa a fazer o atendimento de compressões torácicas, né? Minimizando as interrupções, e vai fazer as 30 compressões, e antes de ventilar, lembrar sempre de olhar a boca, a cavidade oral da pessoa, para ver se tem aquele corpo estranho. Eles trazem nos destaques aí a questão de minimizar as compressões, né? Ser menos que 10 segundos. As interrupções. As interrupções. Isso já era, a gente sempre abordou isso, sim. E aí eles enfatizam agora nesse documento diminuir as interrupções, serem menor que 10 segundos quando se faz necessário uma interrupção da RCP. Isso, em qualquer caso, né? Porque a gente sabe que quanto mais tempo a gente parar de fazer as compressões, pior pro paciente, né? Então, nessa obstrução por via aérea por corpo estranho, do bebê desse modo, e da criança, então a criança estando consciente, não é mais somente fazer a manobra de Heimlich, que antigamente era utilizada, que seria a compressão abdominal, né? Hoje a gente orienta a fazer primeiro. Já era uma atualização que veio de algumas outras sociedades, a Sociedade Canadense também já tinha falado a respeito disso, e a American Heart traz agora também como uma atualização dela. Fazer, então, primeiro, se a pessoa tiver condição, estimular a tosse, e em seguida, se ela não conseguir estimular a tosse, se for uma obstrução completa, você fazer 5 golpes dorsais e 5 compressões abdominais na criança. E você vai fazendo essa mudança até você conseguir desobstruir, ou então a pessoa ficar inconsciente. E ficando inconsciente, do mesmo modo, vai deitar a pessoa no chão e vai começar a fazer as compressões torácicas, para que aquela pressão que você faça na hora da compressão expulse o corpo estranho. E antes de ventilar, sempre observar a boca da criança para ver se vê o corpo estranho e você retirar. E sempre lembrando, em qualquer situação, tanto do adulto, da criança, do bebê, nunca fazer varredura às cegas. Então, aquela mania de colocar o dedo dentro da boca para procurar o objeto, isso não pode, né? Porque você pode empurrar mais o corpo estranho e piorar a situação da pessoa. Então, comprimir para o corpo estranho sair e ventilar. Caso ventile, o corpo estranho pode ir para algum pulmão, né? Para alguma parte do... Fugiu o termo, traqueia. Da via aérea, bronco, fonte. Do brônquio, muito obrigada. Vai para algum brônquio e vai desobstruir o outro pulmão e vai conseguir fazer a ventilação, né? Então, essas são as mudanças do suporte básico na pediatria. No adulto, também, a gente tem algumas observações, mas, assim, coisas que a gente já de nosso conhecimento, mas como a gente falou, agora está escrito no documento, né? Então, fica mais fácil de falar. Então, é referente ao manejo da via aérea. Então, saber que a via aérea avançada é importante, mas que se você for perder tempo, então, ventile utilizando somente o ambu, né? Então, a bolsa, válvula, máscara. E saber que a ventilação, ela tem que ser feita de modo correto, né, Márcia? Lembrada, antes de ventilar, né, tem as questões das manobras de abertura de via aérea, que era uma contraindicação, digamos assim, relativa para absoluta, a gente fazer a manobra de hiperextensão quando tem trauma, né, associada a trauma. E hoje já fala que se não consegue fazer a abertura da boca empurrando o ângulo da mandíbula para frente, pode sim, mesmo em paciente politraumatizado, fazer a hiperextensão, tanto no adulto como no pediátrico. E aí, só para completar o que a Márcia fala, que eu falo assim, porque a gente sempre pensa, né, paciente com trauma de cervical tem que saber fazer a abertura de via aérea pensando em não prejudicar, sim, né? Então, eles vêm agora falando assim, que se em último caso você não conseguir, o paciente vai parar, melhor você tentar fazer a abertura do que deixar o paciente parar, né? Então, aí tem essa questão. Melhor corrermos o risco de talvez ter um trauma medular, infelizmente, do que parar por hipóxia. Isso. A única questão que eu acho que tem que ser muito bem esclarecida é que eles não liberaram
a mudança, né, da técnica, né? Se você sabe que o paciente tem um trauma, você fazer a abertura de modo correto. Né? Então, porque como em outras partes do protocolo aqui dessa diretriz vem falando, né, que a gente percebeu que do modo como é trazida essa mudança, as pessoas acabam levando muito em consideração assim, agora está liberado. E não é que está liberado. Não é que está liberado. O ideal é fazer abertura com o ângulo da mandíbula, né, empurrando o ângulo da mandíbula para frente, mas se não for possível, pode sim hiperestender. A gente fala isso por questão de até questões éticas e legais, né? Sim. Se posteriormente o profissional tiver alguma complicação em relação a uma conduta, você tem ali o documento da American Heart que comprova que se você não poderia fazer a manobra de hiperextensão do ângulo da mandíbula, aliás, a manobra de mobilização do ângulo da mandíbula para frente, você pode lançar mão da hiperextensão do pescoço. Mas o ideal é que se faça a abertura da via aérea, empurrando o ângulo da mandíbula para frente. Isso em caso de paciente politraumatizado, que a gente fica com medo, por ter suspeita de trauma cervical, de fazer uma lesão medular, né? Porque muitas vezes a pessoa não está consciente, né? Se ela já está com rebaixamento do nível de consciência, está com dificuldade respiratória, você vai ter que avaliar tem todo um modo correto de você fazer essa avaliação, sim. Né? Que são os protocolos que a gente tem em uso para poder fazer esse atendimento, né? E eu acho que sempre pensando, né, Márcia? A gente tem que pensar sempre no paciente em primeiro lugar, claro. Né? Então, eu tenho que estar capacitado para fazer ambas as técnicas, né? Então, eu saber que se nesse paciente eu preciso usar tal técnica, eu tenho que estar capacitado para aquilo, né? Porque não é porque a American Heart fala assim, pode ser utilizado, pode ser utilizado a técnica em caso de trauma, né? Mas se a pessoa ela tem que pensar primeiro no paciente, né? Não, a gente, eu falo assim, né, até uma das coisas que ressalta, né, no nossa... gente... Quando a gente faz as nossas capacitações, né? Enfim, né, você não provocar o mal a alguém, né, a maleficência. Isso também é um tópico da ética lá atrás, que eles trazem os princípios, né, da saúde, os princípios do profissional de saúde, né? Tanto do médico, quanto do enfermeiro, como do condutor, do técnico, né? Das pessoas que estão ali para ajudar a prover a saúde a alguém. É um dos princípios, né? Você não promover a maleficência à vida de alguém. Então, é o que eu tô falando, né? É mais por questões legais, se porventura necessitar, em último caso, de fazer uma hiperextensão da coluna cervical, e não só nesse caso da hiperextensão da coluna, né? Em outros casos também. Pode ser feito, mas o ideal é que se faça da forma que já era mencionado anteriormente, né? Isso é mesmo. O ideal, principalmente em paciente politraumatizado. E aí eu penso bastante nisso, né, depois que eu li o documento aqui, falando principalmente nessa parte da ventilação, né? Porque como que a gente garante que a ventilação está sendo bem realizada? Pela expansão do tórax, né? Então, assim, se a ventilação está correta, se o tórax está expandindo, é porque a técnica está correta. E aí, em 2020, eles trazem que não é para nós, profissionais de saúde, quando formos fazer a ventilação não pode ser excessiva. Só que o que os estudos comprovaram foi que muitos profissionais, com receio de causar ventilação excessiva, acabaram causando uma hipoventilação. Então, o correto tem que ser feito, né? Então, assim, nem hiper e nem hipo. Então, eu tenho que expandir o tórax do paciente, tá? Então, saber como acoplar a máscara corretamente no rosto do paciente, abrir a via aérea caso necessário, né? E aí a gente tem que fazer essa ventilação correta. Bom, a relação de compressão e ventilação não mudou, continua 30:2, né? No paciente adulto, a gente não teve essa alteração. E lembrando que em via aérea avançada, compressão contínua e a ventilação vai ser uma ventilação a cada 6 segundos. Isso não muda. A fase de desfibrilação, eles falam
eles colocam aqui muito, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que em atendimento para a mulher, o atendimento acaba sendo não tão bem qualificado quanto o atendimento para o homem, porque tem a questão cultural de exposição das mamas das mulheres, né? Então, eles até falam que a gente pode dar uma adequada no modo como colocar as pás na hora do atendimento para a mulher, ajustar o sutiã para poder manter aquela vítima em uso de sutiã e não expondo ela, para não diminuir o atendimento de saúde. A RCP de adulto não teve mudança, continua do mesmo jeito, então não tem nada de alteração. É o que fazer a RCP de alta qualidade, afundar, né, fazer a pressão de 1/3 do tórax do paciente. Então, isso não teve mudança nenhuma, não tem nada de que, por conta do paciente, tem um IMC maior, a técnica tem que ser diferente. Não tem nada disso. A RCP tem que ser de qualidade em qualquer tipo de pessoa, desde o bebê até no paciente adulto, sendo uma pessoa com uma estrutura corpórea dentro dos padrões normais, digamos assim, quanto do paciente obeso. O que precisa lembrar é que no paciente gestante, dá preferência para fazer, né, o deslocamento do útero para o lado esquerdo, desde que eu tenha uma equipe suficiente para poder fazer isso, porque a gente garante a boa circulação do paciente, né? E eles falam algumas técnicas alternativas da RCP, principalmente por conta do uso das máquinas, né, Márcia? São aquelas máquinas que fazem a compressão. Então, se a equipe for capacitada e conseguir fazer uso dessas máquinas que liberaria um profissional para poder fazer alguma outra função, a equipe estando capacitada com o aparelho para poder não atrasar o atendimento, isso é muito válido. Do contrário, a equipe tem que ser capacitada. Não adianta nada você ter um dispositivo desse para ser utilizado lá no seu serviço se o pessoal não sabe utilizar, né? A questão das pranchas rígidas. As pranchas rígidas. Devemos ou não utilizar as pranchas rígidas. Que continua sendo utilizado, né? Precisa ser utilizado, sim, a prancha rígida. Então, iniciar o atendimento, se eu estou sozinha, eu inicio o atendimento sem, mas chegou um colega, a gente dá prioridade, coloca essa prancha muito rápida para poder fazer a compressão de modo mais efetivo, né? O que a American Heart traz, eles falam que não atrasar o início, principalmente o início da RCP, pela ausência ou dificuldade de conseguir ou colocar uma prancha rígida. Não devemos atrasar a RCP. O ideal, né, e devemos, possível, pacientes estarem em uma superfície rígida, não necessariamente a prancha, quando disponível, não for atrasar as massagens cardíacas, né? Vamos falar assim mais claramente, né? Quando não for atrasar o início da massagem ou estiver disponível, utilizar a prancha, porque ela auxilia, sim. Eu li também alguns estudos, falam que ela muda, né, que a espessura da prancha praticamente 2 milímetros ali no diâmetro da artéria. Eu costumo comentar com os alunos. Mas se pensar em 2 milímetros não é nada, mas 2 milímetros no diâmetro de uma artéria é muita coisa. Então, se disponível e não for atrasar o início da ressuscitação, usar sim a prancha rígida. Isso? Isso mesmo. E a obstrução por corpo estranho que a gente já abordou, que é do mesmo modo, né? Então, dá prioridade para fazer 5 golpes dorsais e 5 compressões abdominais no paciente adulto consciente. Se ele perder a consciência, deitar numa superfície rígida e iniciar o atendimento de 30 compressões torácicas e 2 ventilações antes, observando o corpo estranho se está presente para poder ser retirado. O algoritmo, né, da OVAS, que é a obstrução de via aérea por corpo estranho, e aqui sobre o suporte avançado de vida agora em pediatria. Então, a gente vai falar agora um pouquinho do suporte avançado na pediatria e no paciente da cardiologia, no paciente adulto, né? Então, na pediatria, a administração dos medicamentos, né? Então, saber do uso, o quanto antes utilizar os medicamentos corretos, no tempo correto, né? Então, se é um ritmo não chocável, principalmente na criança, que a maior causa de parada é a hipóxia, então, sabendo que é um ritmo não chocável, fazer uso da epinefrina o quanto antes, né? Eles até comentam também referente ao acesso. A American Heart continua indicando que o primeiro acesso, o acesso mais indicado para o atendimento de parada cardiorrespiratória é o EV. Então, é o acesso intravascular que vai ser funcionado e, caso não seja possível, o acesso intraósseo, né? Então, não eles não colocam um sendo superior ao outro. Eles falam que a primeira escolha tem que ser o EV. E
E se não for possível, fazer o acesso intraósseo. Porque eu acredito que, devido à última atualização que teve, muitas pessoas, assim, acabam assim, o intraósseo numa parada cardiorrespiratória é o principal. Não. Se você conseguir primeiro o EV, faça o EV. Deixa o intraósseo caso seja uma falha de um acesso vascular, né? Aí fala a respeito da mensuração dos parâmetros fisiológicos durante a RCP. Então, continua o atendimento, né, continua indicando a capnografia como um uso de um instrumento para poder avaliar se as compressões estão sendo efetivas. Continua sendo utilizado também a pressão arterial invasiva para saber a pressão sistólica, para saber se está dentro do parâmetro como um atendimento, tanto para o adulto quanto para o pediátrico. Eles falam a respeito também do suporte avançado da taquicardia supraventricular na criança com pulso, que era um protocolo. Desculpa eu estar falando muito rápido, mas acho que pelo tempo, que está bem avançado, né, e também por conta da parte da pediatria, como eu sou instrutora de suporte do PAUS, né, a gente discute bastante, eu e a Márcia, mas assim, aí eu tomei a liberdade por correr um pouquinho com essa parte, mas no tratamento, então, da taquicardia supraventricular, que o tratamento, né, com adenosina, depois fala se fosse possível também fazer uma cardioversão, eles até colocam aqui que é indicado, porque muitas vezes antes, assim, era encaminhado para um especialista, mas a gente sabe que no Brasil isso é muito difícil, né, então, o especialista tão disponível. Então, eles até colocam aqui que é aceitável fazer o uso do antiarrítmico, né, então eles colocam a procainamida, a amiodarona, o sotalol. Por conta de conseguir uma reversão quanto antes dessa taquicardia e não deixar ela com que ela fique instável, fazendo com que seja necessário realmente realizar uma cardioversão elétrica sincronizada, aí vai ter que sedar a criança, todas essas questões, né? Eles falam também muito a respeito do manejo pós-parada, do prognóstico após a parada cardiorrespiratória, e dessa recuperação, que seriam os elos, né? Então, o manejo pós-parada, a primeira coisa que a gente faz, o paciente voltou, teve retorno à circulação espontânea, é estabilizar o paciente. Então, a gente sempre orienta, né? Fazer a sistematização do ABCDE, avaliar essa criança, ver o que ela precisa dentro de cada uma dessas abordagens, e então avaliar, identificar e intervir o que for necessário. E aí, depois, sim, a gente vai conduzir os cuidados pós-parada, que também não teve mudança, continua sendo do mesmo modo, a via aérea avançada com a capnografia, a saturação mantendo o alvo, ofertando oxigênio com uma FiO2 de 100% para garantir que a saturação do paciente nesse pós-parada, onde a perfusão periférica dele vai estar debilitada, então vai estar diminuída, então garantir que essa saturação seja de 92% a 98%, garantir uma mudança boa que eles fizeram também, assim, eles tiraram a pressão arterial sistólica mínima para um atendimento pós-parada, então eles só abordam agora que precisa ser avaliado a PAM, que tem que ser média acima de 65 milímetros de mercúrio, antes trazia, né, que a pressão arterial sistólica era maior que 90, maior ou igual a 90, ideal, ou pressão arterial média maior que 65. Isso, hoje eles abordam somente a pressão arterial média maior que 65. Acima de 65. Aí tem uma continha lá para fazer, a gente tem aplicativos, tudo, né? Mas tem que saber fazer a conta ali, pegar o papelzinho e fazer a conta rapidinho, né? E a recuperação, então, da pediatria. Do adulto, então, eles abordam, teve uma discussão a respeito de uma desfibrilação com mudança de vetor, fazer 2 desfibrilações, uma em seguida da outra, uma da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda, mas o que eles falam assim, é que importante é fazer a desfibrilação corretamente e fazer RCP com alta qualidade, que isso é que garante o retorno. A American Heart enfatiza muito, né? Principalmente, assim, eles sempre enfatizam e cada atualização eles enfatizam mais, digamos assim, né? Que o que, de fato, melhora a sobrevida e garante, né? Ou garante de uma forma mais... uma porcentagem maior aí o retorno da circulação é o mecânico. Uhum. Então, no ritmo chocável, a desfibrilação precoce, e no ritmo não chocável, a massagem cardíaca imediata, assim que identifica a parada. Isso. Então, começar a identificar a parada, iniciar o atendimento com as compressões efetivas, com RCP de alta qualidade, né? E chocar de modo correto, com a carga correta, com os joules corretos, na técnica certa, né? Então, passar o gel, posicionar as pás, saber que não fazer a sincronização nesse momento, né? Porque é uma desfibrilação, e fazer a desfibrilação de modo
modo correto. E dar andamento no algoritmo que não teve mudança. Lembrando que a gente tem os desfibriladores mono e bifásicos. Hoje já não se fabrica mais os monofásicos, somente os bifásicos. Os monofásicos, a carga máxima de 360 joules. No bifásico, 200 joules estão em caso de parada, ao fazer a desfibrilação em ritmos chocáveis, carga máxima. Carga máxima. Então, ele aponta, né, o acesso vascular inicial, que de preferência o EV, e caso não seja, caso esteja falha na hora de punção, realizar o intraósseo. Tendo os medicamentos não vasopressores, eles falam a respeito de várias drogas, quais seriam indicadas em caso de atendimento na hora principalmente, né, do retorno à circulação espontânea, qual utilizar. Eles falam também a respeito de medidas de término de ressuscitação, né? Então, até eles abordam até essa questão que já tinha sido falado um pouco lá na hora da ética, né? Saber como conduzir, saber quando parar. Então, a equipe entrar em consenso, né? Isso é um ato médico, né? Então, falar qual é o horário do óbito é um ato médico, mas a equipe trabalhando em conjunto, né? A gente tem o atendimento, né, da taquicardia. Eles trazem, essa é uma coisa que os alunos até questionam a gente com uma frequência, né? E tem algumas discussões em torno disso. Quando fazer ou não antiarrítmico se o paciente está estável e mesmo assim ele está polissintomático, né? Não está apresentando sinais de instabilidade hemodinâmica, mas está com bastante queixa de palpitação, mal-estar aí em relação às taquicardias. Então, a gente sempre tem uma discussão, né? Fala nos cursos aí, principalmente com os colegas médicos. Eu vou fazer antiarrítmico e se esse meu paciente libera trombo e faz um AVC. Então, a American Heart agora traz, sim, que a cardioversão elétrica, né, acredito eu, assim, principalmente a eletiva, é o ideal se se é estável. A gente já fez manobra vagal, fez adenosina as 2 doses, eles mantêm as 2 doses, né, porque já haviam trago em outras atualizações anteriormente, adenosina 6mg, 12mg, 18mg. Depois adenosina 6mg, 12mg, 12mg, 3 aplicações. Atualmente... já na de 2020 já teve essa 2 mudança, aplicações, né? E mantém 2 aplicações. Em caso de não reversão, a cardioversão elétrica sincronizada. Então, eles até falam, né? Eles deixam escrito aqui no documento que mesmo o paciente estável em uso de manobras vagais, em uso de adenosina sem reversão, é preferível que volte o quanto antes para um ritmo sinusal. Então, eles orientam fazer a cardioversão elétrica sincronizada. Pensando aí na questão que os alunos sempre questionam, né? A gente fala, vamos usar antiarrítmico, usar um beta-bloqueador, né? A mesma questão dos antiarrítmicos, o paciente pode fazer um trombo e fazer um AVC. Então, o que a gente vai fazer? A cardioversão elétrica sincronizada. E aí os alunos sempre perguntam, doutora, mas e aí a anticoagulação desse paciente que pode ter uma agudização de uma FA? A gente está falando dessa taquicardia de QRS largo, né? Mas pensar aí nessas outras questões. Aí é tudo questão normalmente institucional, de protocolo institucional. Isso. Aí eles falam também a respeito da FA e do flutter, né? Do flutter atrial com resposta. Vai trazer agora, né? Isso. E aí eles falam que quando você tiver que fazer uma cardioversão sincronizada, que seja com uma carga mais alta, né? Que não comece com uma carga baixa, porque a resposta fisiológica do paciente não vai ser tão boa. Então, já dar prioridade para fazer uma carga mais alta. Então, iniciar um atendimento, se tiver que fazer uma cardioversão elétrica sincronizada numa FA ou num flutter, que seja com 200 joules, que seja uma carga mais alta, porque a chance de você reverter é muito maior do que você começar com uma baixa e ir subindo. E como então, você já faz com 200. Como que mudam, né? Eles traziam em cada tipo de arritmia uma carga para iniciar, 40, 50. A FA, se eu não me engano, que eu não vou lembrar agora, faz tempo já, a gente, até por, vício de prática, né? A gente aprende o certo e faz o certo e acaba esquecendo para trás. Mas a FA, se eu não me engano, inicialmente a American Heart trazia 50 joules, 60 joules. Atualmente eles arredondaram para todo tipo de arritmia 100 joules. E agora eles falam que, se possível, uma carga maior, a carga máxima. Isso, para fazer com 200, né? E aí, no caso do manejo, né, da bradicardia,
É bradicardia, viu, gente? Não é bardicardia, não. Desculpa o nosso erro de digitação. Bradicardia, erro de digitação. Isso. Então, no caso da bradicardia, né? Pra gente também, caso o paciente esteja hemodinamicamente instável e for refratário aos tratamentos medicamentosos, fazer uso, né? Do marca-passo, que já era também uma conduta utilizada, mas agora eles falam, né? Então, para poder fazer com que restaure logo essa frequência cardíaca do paciente, né? Porque senão ele pode evoluir logo a uma parada cardíaca, né? Então, essas foram as avaliações do suporte avançado de vida no adulto. E agora a gente já está finalizando e a gente vai falar um pouquinho a respeito dos cuidados pós-parada. Também não teve muita alteração, foi mais assim... A gente já comentou sobre, né? A pressão já foi a mesma, então deixar mantendo a pressão média, né? Mostra para falar dos estudos diagnósticos, né? Então, quais são os estudos? Saber o que o paciente precisa, raio-x, tomografia. Então, se o paciente volta de uma parada cardiorrespiratória e ele não está você não iniciou a sedação, mas ele volta comatoso, ele não responde aos comandos, aos estímulos, então você suspeitar de algum problema neurológico e solicitar o quanto antes um exame que comprove algum dano neurológico, né? Então, uma ressonância, uma tomografia, o que a gente sempre fala para os alunos, né? Nos cuidados pós-parada, exames direcionados à sua suspeita inicial de causa de parada. Isso. Não aquela coisa assim, né? Aquele monte de cuidados. Não, é de acordo com o caso do paciente mesmo, né? Tem uma mudança aí no controle direcionado da temperatura. Isso. Lembrando que esse controle de temperatura nos cuidados pós-parada é para diminuição do metabolismo basal, porque a gente sabe que quando volta de uma parada cardiorrespiratória, tem liberação aí de uma gama de pró-inflamatórios. Então, a gente precisa manter o paciente, digamos, anteriormente falava numa hipotermia permissiva para diminuir o gasto energético basal e reduzir esse metabolismo, mas atualmente a American Heart traz evitar a febre, e ponto. Isso. E sabe-se que atualmente mudou também, né? A Sociedade de Pediatria mudou, que o valor de febre é considerado acima de 37,5 e não 37,8, como era anteriormente. Então, a American Heart traz aí no protocolo novo, manter essa temperatura abaixo de 37,5. Antes falava entre 32 e 36, por isso a gente fala de uma hipotermia permissiva, por 24 horas. E agora, abaixo de 37,5 por 36 horas. Isso, então fica de 32 a 37,5, né? Que já era algo que eles já tinham trazido lá em 2023. Mas então, agora eles colocam dentro do protocolo mesmo, né? Só que a mudança é que eles pedem para manter isso por 36 horas, né? Então, antes era por 24, agora eles pedem para manter por 36 horas. Aqui eles falam, né, da intervenção coronária percutânea para adultos, então sempre pensar. Principalmente, né, quando fala assim, um paciente adulto que teve uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, a gente tem que primeiro pensar em encaminhar esse paciente para um CAT, né? Então, reverter essa parada cardiorrespiratória e encaminhar ele para um CAT, porque a maior causa de parada cardíaca no paciente adulto jovem são os problemas cardiológicos, né? Principalmente hoje, né? O uso de energéticos, Venvances e etc, etc. Tudo isso mesmo. Eles falam a respeito, né, suporte circulatório mecânico temporário no adulto, então, caso seja necessário para poder fazer, melhorar, né, o fluxo sanguíneo do paciente, com relação à oxigenação do sangue, toda essa parte que vai melhorar o metabolismo dele, né. Diagnóstico e manejo das mioclonias, então, assim, observar, né, então, saber avaliar o que aquele paciente está tendo, se está tendo convulsão, se não está tendo, se é uma mioclonia, o que que pode ser, pensando no neuroprognóstico do paciente. Então, sempre, os cuidados pós-parada vai sempre pensar na proteção neurológica e no restabelecimento hemodinâmico desse paciente, para que ele não venha a ter uma nova parada cardiorrespiratória, né? E eles comentam novamente que é o último elo da cadeia, né, da recuperação e da sobrevivência. Então, eles falam bastante a respeito dessa questão, que é uma questão muito, muito bem abordada por eles. Aqui eu trago também o algoritmo dos cuidados pós-parada, né? Então, fala lá do manejo da via aérea, com a capnografia, saber fazer a FO2, manter a
a pressão, a saturação, né, de 90 a 98, manter a pressão arterial média, fazer os diagnósticos precoces, então solicitar o quanto antes, né, o eletrocardiograma de 12 derivações, pensando num paciente que teve um problema cardiológico, avaliar essa parte neurológica dele, discutir as etiologias das paradas, a etiologia, as causas de parada, né? Ressaltar o que eu sempre falo para os alunos, né? E meus professores de faculdade ainda falavam, gente, não custa nem 10 centavos uma folha de eletro, né? Exames que a gente tem em todo pronto atendimento, todo serviço de emergência. Um eletrocardiograma, laboratoriais direcionados ao caso, principalmente pensando em causa cardiológica, ou acidose metabólica, e uma gasometria, dosar eletrólitos e um raio-x de tórax. Isso aí tem em qualquer pronto atendimento, em qualquer pronto-socorro, em qualquer hospital. Então, assim, a gente falou, apesar de a gente ter falado dos exames direcionados ao caso, lembrar desses exames aí que são importantes a gente ter nos cuidados pós-parada. Isso. E aí depois, né, então se o paciente continua comatoso, né, então se ele está comatoso, então fazer os cuidados intensivos, continuar com esses cuidados intensivos, fazer o controle da temperatura, solicitar, pensar pelo menos, né, no eletroencefalograma e fazer o CAT quando necessário, né. Agora, se ele não está comatoso, então você vai continuar fazendo os cuidados intensivos, caso necessário, sedar o paciente, para ele poder restabelecer, né, melhor toda a funcionalidade do organismo e também pensar no CAT, né? E aqui algumas situações, eles falam a respeito de causas, né, por situações especiais, né? Então, a exacerbação da asma, eles ponderam que pode ser feito até o uso até da extracorpórea, caso necessário também, antes, evitando que o paciente vá ter, né, uma parada por conta de hipóxia, né? Porque a asma pode causar vários das causas reversíveis, né? Pode causar hipóxia, pode causar tensão no tórax, pode causar até a hipercalemia, tudo, né, por conta da acidose metabólica. Eles falam a respeito da hipotermia e da hipertermia. Eles ponderam a respeito de que a hipotermia, ela tem que ser, né, então, tem o valor, né, da hipotermia permissiva, mas eles também falam muito a respeito da hipertermia, potencialmente fatal, principalmente na criança. Então, uma criança que está com uma temperatura corpórea acima de 40, a chance dela ter até uma crise convulsiva também é muito grande, né? Então, fazer esse resfriamento o quanto antes, eles abordam que esse resfriamento, de preferência, não seja medicamentoso, não seja por uso de medicamentos que vai demorar mais. Eles falam para fazer essa diminuição de temperatura até utilizando água gelada de 1 a 5 graus Celsius, para conseguir com que abaixe 0,15 graus Celsius por minuto, para poder fazer esse resfriamento muito rápido, evitando que essa criança realmente tenha uma crise convulsiva e talvez evolua para uma parada cardiorrespiratória. Tem os dispositivos de assistência ventricular esquerda, então eles abordam, né, como avaliar a pele, a coloração, se tem pulso e, se for necessário, já iniciar o quanto antes o atendimento de parada cardiorrespiratória. Falam também do referente à parada cardiorrespiratória na gestante, que a equipe tem que estar preparada para poder conseguir realizar esse parto, caso seja necessário de urgência. E também falam a respeito da toxologia, né? De overdose dos opioides, que aí a gente entra naquela questão da naloxona, né? Da naloxona, tá? E aqui tem um algoritmo também do uso, né, da assistência ventricular, tá? E aqui, depois, no final, eles falam a respeito da ciência da educação, né? Que é importantíssimo, né? Continuar capacitando, continuar levando conhecimento para a população, as pessoas, os profissionais de saúde estarem cada vez mais capacitados, você saber utilizar os dispositivos de feedback durante o treinamento, mostrar, porque, assim, os alunos ficam bem impressionados quando você até mostra, assim, faz um atendimento sem a capacitação, quanto que o aparelho de feedback mostra que foi feito, qual o valor daquele atendimento, e quando você capacita o profissional, o quanto que aquilo faz de mudança, né, para o atendimento do paciente. Então, saber que é necessário, sim, continuar usando os dispositivos de feedback durante o treinamento, mas o quanto antes, se fosse bom, né, Márcia, a gente ter isso nos atendimentos, né? Nossa, era ideal, né, em todos os atendimentos, eu costumo falar isso para os alunos.
E como diz os próprios vídeos da American Heart, a gente não consegue melhorar o que não se mede. O que não se mede, tem então, que se medir, a importância dos dispositivos de feedback. Isso. Aí fala da prática, né, para o ciclo rápido, então a gente saber conversar, para poder ir melhorando o atendimento, o trabalho da equipe, o treinamento de liderança, então aquele líder daquela situação, né, porque nem sempre vai ser aquele profissional que a gente pensa que é líder, de repente algum outro que já tem um pouco mais de experiência, pode, não que ele vá fazer algo que não seja dentro do escopo dele, mas ele vai ser líder num atendimento, então ele vai conseguir saber se o tempo de atendimento, se a RCP está sendo de alta qualidade, melhorar essa parte que é essencial, porque como eu falo, não existe suporte avançado sem o suporte básico, né? E eles trazem que a gamificação é o futuro, né? Então a realidade virtual, a realidade aumentada, que a gente precisa utilizar isso, trazer toda essa parte da educação para junto dos treinamentos, para poder qualificar quanto mais o profissional. E fazer o treinamento de overdose de opioides para os socorristas leigos, né? Que é uma situação lá que eles falam, né? Então, os leigos estarem capacitados para poder utilizar e saber manusear a naloxona na hora de uma parada respiratória, caso seja necessário. Desculpa te interromper. A gente conseguir capacitar as pessoas leigas para atender uma PCR, a gente já está muito feliz, né, Mari? Com certeza, com certeza. Não é uma... Apesar de eu ter comentado no começo que a gente tem contato com isso, sim, no pronto atendimento, mas graças a Deus não é uma realidade brasileira a gente se deparar com PCRs continuamente aí por abuso de opioide, né? Uhum. A gente tem busca de pessoas que fazem uso no pronto atendimento. Nunca que eu me recorde me deparei com uma PCR por isto. Então, assim, a gente quer difundir o conhecimento aí em reconhecer uma parada e iniciar uma RCP. É isso mesmo. Bom, então essas foram as atualizações. Agora eu vou deixar o último videozinho, o último slidezinho aqui para mostrar os cursos que nós estamos nesse período, né? Então a gente tem os cursos aqui de novembro, alguns de dezembro, não coloquei todos de dezembro não, mas fica aí o QR Code que direciona para o Instagram da Atlas, e lá vocês têm mais informações a respeito dos nossos cursos, do que nós estamos fazendo, das nossas novidades, porque tem novidade aí, né, Márcia? Além da novidade, só uma ressalva, né? Para quem está assistindo a gente, o que a gente discutiu aqui hoje traz a respeito dos 3 também, né? Mas principalmente dos 3 primeiros cursos que estão ali com a data, né? O ACLS, que é o suporte avançado de vida cardiovascular, o PAUS, que é o suporte avançado de vida pediátrico, né? Incluindo o cardiovascular, entre outros. O BLS, que é o suporte básico de vida. E aí, a novidade, a gente está com o domínio plantão médico, que é um curso novo, uma idealização aí da Atlas, para você, profissional médico recém-formado, você, aluno 6º ano de medicina, que tenha insegurança aí, que eu vou formar, eu acabei de me formar, quero pegar plantão, não sei se eu dou conta, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo, né? Sei como que é isso. Eu também fui recém-formada, nós também fomos recém-formadas, né? Fomos trabalhar aí na área do pronto atendimento logo que nos formamos, que é o que a grande maioria dos profissionais de saúde fazem. E a gente sabe que a faculdade, apesar de a gente ter acesso a todo o conhecimento teórico, a gente não tem a prática, né? A gente tem a prática, mas não tem casos repetidos, digamos assim, né? A gente não atende vários pacientes daquela mesma comorbidade, ou enfim, né? E a gente sabe que é a prática que leva à perfeição. A prática a gente aprende fazendo repetidas vezes. Então, para você, profissional, que quer trabalhar na área aí principalmente de emergência, se sente inseguro, né? Bora lá na Atlas Educacional, acesse aí o Instagram de acordo com o QR Code, que vocês vão ver, a gente está com o Domínio Plantão Médico, que é um curso novo aí da Atlas. E a gente tem aí, o pessoal tem procurado bastante, pessoal da enfermagem, técnicos e enfermeiros, a gente também tem aí programação de soltar cursos parecidos para enfermeiros, para técnicos de enfermagem, enfim, né, para os outros profissionais de saúde. Mas, por enquanto, o domínio plantão médico é para médicos e aguardo vocês. Para botar bem a mão na massa, né? Para botar bem a mão na massa. Esse curso foi pensado com o objetivo que eu falei e ele é 100% hands-on. A gente vai trazer prática clínica do primeiro ao último encontro.
Tá? E aí, só para finalizar aí, o curso de APH, né, de atendimento pré-hospitalar, e o curso de PIC também é bem prático, né? Então, são os 3 últimos cursos ali, são bem práticos. São cursos nossos, São 100% hands-on, né? Praticamente, os outros 3, né? E isso são cursos com certificação Atlas, né? Os 3 primeiros são com certificações internacionais da American Heart e os 3 últimos são com a certificação da Atlas Educacional. Muito bem, Márcia. Muito bem, Mari. Finalizamos, ficamos um tempo um pouquinho maior do que o normal. Do que o previsto. Mas a gente não conseguiu elucidar todos os tópicos, porque se fosse assim, a gente ia demorar um pouco mais, né? Eu acho. Esmiuçar, posso falar, né? Mas obrigada. Eu quero agradecer você por ter vindo aqui, pela participação e por essa troca, né? Essa discussão hoje de um formato um pouco diferente aqui no nosso podcast. E obrigada. Eu que agradeço, Marcinho, muito bom a gente sempre trazer e conseguir conversar sobre atualizações, né? Como que a gente sempre fala, a gente tem que estar capacitado e atualizado. A gente faz isso quase diariamente, assim, nos bastidores, né, Mari? Digamos assim, a gente viaja dando muito curso, a gente trabalha junto quase todos os dias, a gente sempre está discutindo, conversando a respeito, mas a gente resolveu trazer aí para vocês, para o pessoal de casa, conhecer um pouco sobre e conseguir, de uma forma resumida, entender quais foram as atualizações da American Heart. Muito obrigada, viu, Márcia? Obrigada a você e para vocês aí de casa, obrigada também por ter nos acompanhado. Aproveita, segue as nossas páginas aí nas redes sociais, nosso canal no YouTube, a gente sempre traz informações úteis, né? Tanto para os profissionais de saúde como para a população em geral. E obrigada mais uma vez ao nosso público aí do nosso podcast.